Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando, e estamos aqui para mais um estudo do canal, para que assim possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. E nesse estudo de hoje vamos estar aqui aprendendo um pouquinho mais sobre um assunto a qual, de certa forma, é até um pouco polêmico, no meio evangélico, no meio gospel, mas através da Sagrada Escritura nós vamos aqui esclarecer para vocês realmente sobre este assunto. E esse assunto a qual eu estou referindo aqui é sobre atos proféticos. Será que a Bíblia nos deixa algum respaldo? Será que tem alguma base bíblica para que as pessoas, que os pregadores, que os líderes religiosos possam estar então utilizando essa questão sobre atos proféticos? É isso que nós vamos ver, irmão, nesse vídeo de hoje, nesse estudo. Creio eu que aqui todos hoje que se descrevem como evangélico, como cristão, já participou de cultos chamado culto profético, onde ali os pregadores eles utilizam aí esses atos proféticos para lançar para a igreja, para que assim elas possam, de certa forma, receber a bênção de Deus. Agora, como eu falei aqui no início, irmão, será que realmente a Bíblia ela nos dá algum respaldo para isso? Será que realmente, meus amados irmãos, tem base bíblica para fazermos esse tipo de ato profético? Fique aí até o final desse vídeo e eu tenho certeza que você vai ter a resposta que você precisa ouvir e que você precisa saber, para que assim você possa realmente ter um entendimento maior sobre aquilo que a Sagrada Escritura ela vem nos ensinando sobre esse assunto. Mas antes, eu quero aqui também fazer aquele pedido especial para você que está assistindo este vídeo agora e que ainda não é inscrito no canal. Não esqueça de se inscrever, ativa também aí o sininho de notificações para que o YouTube possa aí te notificar todas as vezes que tiver conteúdo novo aqui no canal, e assim você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui neste canal. Eu peço também a todos vocês, meus irmãos, não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo para mais pessoas. Fazendo isso, você vai estar apoiando esse canal, você vai estar ajudando esse canal a crescer, a propagar o Evangelho para milhares de pessoas, e rapidinho você faz isso, questão de segundos, e é totalmente gratuito. Então faça isso, irmãos, e ajude aí esse canal para a glória de Deus. Amados, esse estudo de hoje, eu estou aqui atendendo um pedido do nosso irmão Adailton Ferreira e também da sua esposa Josineide Lima. Eles que participaram da publicação lá na comunidade do canal Caixinha de Sugestão. Eles foram lá, deixaram lá no comentário a sua sugestão sobre um tema que eles queriam que fosse realizado estudo aqui no canal, e eu estou atendendo esse pedido deles, falando sobre atos proféticos, que vem se expandindo cada dia mais, no meio do povo gospel, do povo evangélico, onde muitos estão utilizando esses atos no decorrer dos cultos, e nós vamos hoje descobrir se esse tipo de atitude que as pessoas estão tendo realmente tem base bíblica ou não. Então aguarde aí, fique até o final do vídeo. Logo após a nossa vinheta, estamos aqui iniciando esse estudo para a glória de Deus.
pastor ele levou várias vassouras para o altar da igreja. Chamou ali alguns membros e todos passaram a varrer o chão do altar. E aquele ato, segundo esse pastor, simbolizava a profecia de que o pecado seria varrido da vida das pessoas daquele lugar. Teve também outro pastor que levou da igreja um grande cálice com cerca de 12 litros de óleo ungido. Em um momento do culto, o pastor ele ajoelhou e os 12 litros de óleo foram jogados sobre a sua cabeça, num ato profético que simbolizava uma unção além da medida para o povo de Deus daquele lugar. Então, meus amados, aqui, nós já vimos o que? Dois pequenos exemplos, sobre pastores, fazendo aí, em aspas aí, o suposto ato profético, onde um aqui, está trazendo aí 12 litros de óleo, e aí ele derrama esses 12 litros sobre a sua cabeça, para dizer ali que era um ato profético sobre a unção de Deus que estava sendo derramada sobre a vida dele e sobre as pessoas que congregavam ali, na igreja a qual ele pastoreava. E o outro, irmãos, levando vassoura, varrendo o altar, dizendo que era um ato profético, para que através daquela vassoura ungida, todos que usassem dela, ia varrer todo o pecado. Que as pessoas que levassem aquela vassoura para o seu lar, para a tua casa, quando eles varressem o som da sua casa, estariam varrendo que todo o pecado, toda a maldição, tudo aquilo que não prestava. Olha, meus irmãos, aonde nós vamos parar quando nós referimos a essa questão, a esse assunto de atos proféticos. E infelizmente, irmãos, muitos acreditam nessas mentiras, muitos acreditam nessas baboseiras, nesses absurdos. Está na cara que isso, meu irmão, não convém, que isso aí não é correto, irmãos. Como que eu posso ungir uma vassoura e depois utilizar ela na minha casa e falar que ela vai varrer todo o pecado da minha casa? Então, irmãos, são situações aqui adversas, a qual nós vemos que é totalmente contraditória com a palavra de Deus. Aqui foram somente 2 exemplos que eu trouxe, mas nós vamos ver, meus amados irmãos, que existem vários atos proféticos, de tudo quanto é tipo que você imaginar existe. Essas pessoas, esses falsos pastores, introduzindo em suas igrejas, enganando milhares de pessoas, num propósito único, irmãos. De quê? De bens materiais. Porque se nós formos analisarmos, irmãos, esses atos proféticos que é realizado nessas instituições religiosas, elas não são de graça. Nós vamos ver aqui mesmo, nesse caso aqui do pastor que levou as vassouras para o altar, para a igreja. Ele não vai distribuir essas vassouras de graça para os membros. Não, irmãos, vai ter um preço. Os irmãos vão ter que pagar um preço para adquirir aquela vassoura, para supostamente varrer todo o pecado da sua casa, da sua família. E infelizmente, irmãos, as pessoas estão caindo nessas falácias, nesses enganos do diabo. Então, meus amados irmãos, através desse estudo, nós vamos entender melhor o que significa toda essa história de atos proféticos e verificar verdadeiramente se o que eles fazem nesses atos proféticos condiz com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então vamos lá, atos proféticos, o que a Bíblia diz? Primeiro,
Segundo, aqueles que realizam os atos proféticos são ações realizadas por profetas de Deus, homens consagrados. Esses atos são realizados através de ações e símbolos que apontam para realidades espirituais e têm impacto no mundo físico. Exatamente como no exemplo citado, no início, onde um pastor usou uma vassoura e o varrer dessa vassoura como símbolo de algo espiritual, que é a vitória sobre o pecado, que teria impacto no mundo físico, que é as pessoas parando de pecar. Então, irmãos, aqui já podemos analisar, quantas bizarrices nesse meio gospel, envolvendo aí atos proféticos. Quer dizer, as pessoas usam realidades espirituais, porque realmente existe demônios, realmente existe essa força maligna que luta contra a nossa vida para nos impedir de servir a Deus, que a Bíblia realmente nos ensina isso, que é uma luta constante entre o bem e o mal na vida espiritual. Isso aí é bíblico, realmente existe isso. Então eles usam dessa realidade espiritual e trazem como se fosse ter um impacto no mundo físico, que é nesse caso aqui da vassoura. Ele usa a verdade espiritual, que é a vitória sobre o pecado, e traz esse impacto físico, como se varrendo ali a sua casa, as pessoas vão parar de pecar. E sabemos que não é assim, irmãos, não é dessa forma. Não é dessa forma que as pessoas vão parar de pecar. Pelo contrário, meus irmãos, o pecado ele está à nossa porta dia após dia. Agora, na verdade, nós temos que estar firmados em Cristo Jesus, sempre estudando a palavra de Deus, sempre buscando a Deus em oração, para quê? Para não pecar. Essa é a realidade. Vamos lá. Segundo, aqueles que defendem o uso de atos proféticos costumam utilizar passagens bíblicas onde Deus se usou de símbolos e ações de seus profetas para transmitir mensagens ao povo. Por exemplo, o toque de trombetas ou sofar. Josué capítulo 6, do versículo 2 ao 16. Outro exemplo, o derramar óleo sobre lugares e pessoas. Levíticos capítulo 8. Usar desenhos e maquetes de lugares para profetizar e ungir. Ezequiel capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Enterrar e desenhar e desenterrar um cinto. Jeremias capítulo 13, do versículo 1 ao 11. E por assim vai, irmãos. Aqui é só alguns exemplos, mas são muitos os exemplos. Um exemplo clássico, meu irmão, que nós temos aqui hoje, que realmente está aqui até no livro de Levítico, que é o quê? Que é as pessoas, a maioria, principalmente as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas têm o costume, irmão, de fazer culto nos lares e depois que eles terminam esses cultos, de ungir a casa da pessoa a qual está sendo feito o culto, ungir roupas para que as pessoas possam, para que seus entes queridos utilizem dessa roupa e através daquela unção, daquele óleo que foi ungido, essa pessoa seja mudada, seja transformada. Isso é tudo, esses atos proféticos que eles utilizam nos dias de hoje. Mas não tem base bíblica para isso, irmãos. Não tem base bíblica para fazer esse tipo de coisa, para fazer esse tipo de ato profético. Mas os defensores dos atos proféticos
eles se utilizam dessas passagens para dizer que Deus apoia esse tipo de ato e, inclusive, usou desse tipo de ação na Bíblia. Sendo assim, segundo eles, Deus quer que esse tipo de ato continue. Terceiro, avaliando essa questão, precisamos entender que a Bíblia nos traz passagens descritivas que descrevem fatos como ocorreram na história e passagens que são mandamentos, ordens de Deus que devemos cumprir. Cada uma dessas passagens precisa ser interpretada de acordo com o que representa. Por exemplo, a Bíblia nos traz uma passagem descritiva mostrando que Judas traiu o Senhor. João, capítulo 13, versículo 26 e 27, a Bíblia diz: respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado um bocado de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Então aqui, irmãos, como nós vemos aqui, essa passagem, ela é uma passagem descritiva, que descreve, a história que ocorreu lá sobre a traição de Jesus. Aqui está descrevendo que o momento a qual Judas Iscariotes, ele trai Jesus. Agora, irmãos, isso não significa que nós devemos trair a Jesus. Claro que não, irmão, obviamente que não. Então nós temos que aqui, como eu falo aqui, saber interpretar a palavra de Deus de acordo com o que ela representa. Aqui em João 13, 26 e 27, essa passagem ela representa o quê? Um versículo, uma passagem descritiva, que somente está descrevendo o que ocorreu no momento que Judas traiu Jesus, mas não significa que nós temos que fazer o mesmo que ele fez. É isso que nós precisamos compreender, meus amados irmãos, como a Bíblia ela nos mostra e nos ensina. Outro exemplo, a Bíblia ela cita que Moisés, ele tirou a sandália dos pés quando chegou até a sarça ardente, porque segundo Deus disse, aquela terra era sagrada, ou aquela terra era santa. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Prosseguiu Deus: não te achegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Agora, irmãos, fica a pergunta: isso significa que devemos tirar o calçado que vestimos quando estivermos diante de uma terra sagrada? O que vocês acham, irmãos? Vocês concordam com isso? Vocês acham que realmente, essa passagem de Moisés nós temos que cumpri-la nos dias de hoje? Será que realmente é uma passagem descritiva ou é uma passagem de mandamentos? É isso que nós temos que saber, irmãos, interpretar nas Sagradas Escrituras. Aqui é uma passagem descritiva, está descrevendo o momento que Moisés, ele teve a visão, ele teve um encontro com Deus lá no Monte Horebe, quando ele viu a sarça ardente que ardia em fogo, mas não se consumia. E naquele momento então Deus ele falou com Moisés: olha, Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Mas é óbvio que não significa que nós temos que agir da mesma forma, da mesma maneira.
foi um fato que aconteceu ali, exclusivamente naquele momento com Moisés. Não vai ter, meus irmãos, outro acontecimento desse. Foi um fato ímpar, único, que ocorreu com Moisés, acabou. E é isso, irmãos, que nós temos que ter esse entendimento. Né? São passagens descritivas e não passagens, né, com mandamentos. Já no caso de passagens bíblicas com mandamentos, elas são bastante claras a nós. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então aqui nesse versículo nós vemos que é claramente um mandamento de Deus, ou seja, é uma ordem de Deus que deve ser seguida, bem diferente dos dois primeiros exemplos. Quarto, as passagens bíblicas citadas como embasamento pelos que fazem seus atos proféticos devem ser interpretadas e entendidas à luz do seu contexto e objetivo. Geralmente, Deus utilizava desses expedientes de forma didática ao seu povo e de forma pontual, sem que aqueles atos fossem novamente repetidos. Quando Jeremias comprou um cinto e o enterrou, e após alguns dias voltou até onde enterrara, e o cinto estava podre. Nessa ocasião, Deus ele mostrou que seu objetivo era apontar para Judá e Jerusalém, que ele iria fazer apodrecer a soberba deles, pois estavam longe de Deus, andando em maus caminhos. Vamos ler Jeremias capítulo 11, versículo 9 ao 11. E a Bíblia diz: disse-me mais o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Tomaram as iniquidades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, até se foram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu pacto, que fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que estou trazendo sobre eles uma calamidade de que não poderão escapar. Clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então, irmãos, aqui, né, nessa passagem de Jeremias 9:11, nós vemos aqui que Deus ele tratando com o povo de Judá e de Israel. Então, quando ele pede para Jeremias, né, comprar o cinto, enterrar o cinto, e depois de alguns dias desenterrar o cinto, e quando ele fez isso, o cinto estava podre, ali Deus ele utilizou que um exemplo, por exemplo, um ato simbólico do que ele estava disposto a fazer com Judá e Jerusalém. Que da mesma forma que aconteceu com aquele cinto, Deus ele ia fazer de acordo com o que estava acontecendo, de acordo com a soberba, de acordo com as atitudes erradas, com os pecados, né, que o povo de Judá e de Jerusalém estava fazendo. Um povo ali que se encontrava longe da presença de Deus. Como diz aqui, um povo que já tinha até mesmo decidido servir outros deuses, além do Deus de Israel, do Deus verdadeiro.
Então, meus amados irmãos, era isso que Deus estava tratando naquele momento, que ele fez esse pedido para Jeremias, sobre enterrar e desenterrar o cinto, e sobre o que nós lemos aqui, em Jeremias 11, do 9 ao 11. Então, nós vemos aqui que esse objetivo aqui, Deus, ele utilizou o quê? Para trazer questões Só um minutinho, irmãos, por favor. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui que, ao contrário do que a Bíblia diz, né, o objetivo desse pastor, né, de querer trazer questões espirituais da existência no mundo físico, né, era somente querer decretar a vitória para o povo, ou seja, de certa forma, eles utilizam dessas artimanhas para querer decretar a vitória para o povo, para que assim o povo fique naquele entusiasmo, realmente achando, né, que de acordo com esses atos proféticos, né, eles vão realmente conquistar, né, a vitória, alcançar a bênção de Deus, e de certa forma prosseguir ali, dentro daquela instituição religiosa. Então, é só mesmo, na verdade, o objetivo, né, desses falsos pastores, esses falsos profetas, é esse, irmãos, é utilizar esses atos proféticos para continuar enganando as pessoas, manter as pessoas presas naquela instituição religiosa, para que elas continuem trazendo lucro, né, para os seus líderes, para os pastores dessas instituições, sendo que na verdade, os irmãos, eles deveriam o quê? Eles deveriam estar utilizando a Bíblia para ensinar, né, o que é ter uma vida santificada a Deus, e não utilizando esses atos proféticos. Eu tenho certeza, irmãos, convicção, que esse ato que esse pastor fez em questão da vassoura, irmãos, ele não conseguiu varrer pecado nenhum. Pecado nenhum foi varrido, irmãos. Aquelas pessoas continuaram no pecado, continuaram fazendo aquilo que não agrada a Deus. Porque não é dessa forma, não é dessa maneira que nós vamos eliminar o pecado da nossa vida, irmãos. Pelo contrário, para eliminar o pecado da nossa vida, irmãos, nós temos que viver em santificação a Deus, ou seja, viver obediente ao Evangelho de Cristo, à palavra de Deus, não fazendo esses atos proféticos. E o pior de tudo, irmãos, que aí essas pessoas, esses líderes, eles enganam essas pessoas com os seus atos proféticos. Aí as pessoas, né, com certeza, não vão alcançar os seus objetivos, não vão alcançar as suas bênçãos, as suas vitórias, porque tudo isso aqui não passa de um engano, de uma mentira. E aí os pastores vêm com aquela falácia de sempre, que a pessoa, que o fiel, ele não conquistou a sua vitória, que ele não conquistou a sua bênção, porque no momento do ato profético, a pessoa não teve fé. Que no momento do ato profético, a pessoa, ela fez o ato com dúvida, e por esse motivo que ela não conseguiu a vitória. Ou seja, eles enganam as pessoas com essas mentiras, com essas falácias, e no final de tudo, quem está errado é as próprias pessoas, que foi a falta de fé, que foi a dúvida que elas tinham no coração, que impediram de receber a bênção, a vitória, através desse ato profético. Olha que absurdo isso, irmãos. Que absurdo isso. Mas infelizmente, essa é a grande realidade nos dias atuais, no meio gospel, no meio evangélico. Então vamos ficar atentos, irmãos, com essas coisas,
para nós não cairmos nesses erros, nessas falhas, não cairmos nesses enganos. Amém, meus irmãos? Vamos lá para o quinto. O que ocorre é que aqueles que se usam de passagens descritivas para embasar seus atos proféticos, principalmente do Antigo Testamento, erram fazendo isso. Primeiro porque incorrem em um erro de interpretação bíblica. Segundo porque trazem para a igreja elementos estranhos ao culto e tomam de um tempo precioso que deveria ser usado para cultuar a Deus e levar o povo ao aprendizado da palavra de Deus. Infelizmente, com esses atos proféticos, eles levam o povo a uma superstição prejudicial, o que minimiza o poder da palavra de Deus e do próprio Deus, enquanto ampliam o poder dos grandes homens de Deus que fazem seus atos proféticos tão necessários que a igreja alcance bênçãos. Então é isso, irmãos. No quinto aqui, nós vemos o que? Um grande erro, que ocorre com essas pessoas que utilizam essas passagens bíblicas para embasar os seus atos proféticos. Primeiro, como foi falado aqui, interpretar a Bíblia incorretamente, de uma forma errada. Segundo, meus amados irmãos, a Bíblia ela nos ensina que nós temos que prestar um culto racional a Deus, fazer um culto de adoração, de exaltação a Deus. E nesse culto, irmãos, nós sabemos que é preciso, necessário o tempo da palavra, da pregação do Evangelho, para que realmente as pessoas venham a ser alcançadas, venham a chegar ao arrependimento e venham realmente aí iniciar uma vida nova com Cristo, para que as pessoas realmente cheguem ao verdadeiro ensino do Evangelho, da palavra de Deus. E só que acontece o quê? Que essas pessoas cometem esse erro de tomar um tempo enorme do culto para fazer aqui os seus atos proféticos, para lançar aqui as suas mentiras, os seus enganos, as suas falácias, e enganando o povo e minimizando o poder da palavra de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, nessa questão aqui, um erro enorme sobre essas pessoas, que fazem esse tipo de coisas dentro do culto, que utiliza aqui esses atos proféticos, no momento dos cultos. Na verdade, ato profético, irmãos, não é para fazer em momento algum, porque não é bíblico, não tem base bíblica para isso. Vamos lá. Sexto, as práticas atuais de atos proféticos, dos mais diversos, e diga-se de passagem, cada vez mais absurdas, têm afastado as pessoas da verdade, da palavra de Deus. Essas pessoas, ao invés de serem libertas das superstições pela pregação da palavra de Deus, têm vivido cada vez mais dependentes de símbolos e de homens que seriam a chave para alcançarem as bênçãos de Deus. Um verdadeiro absurdo. Por exemplo, eu vi um vídeo, irmãos, de um pastor que fez um ato profético, onde cada pessoa deveria se sacrificar e ofertar na igreja uma boa quantia, e levaria um mini tijolo ungido, que representaria a conquista da casa própria, muito rapidamente. Ora, isso, irmãos, é totalmente um absurdo. Não tem cabimento uma coisa dessa. Uma oferta financeira e um mini tijolo ungido não darão casa própria a ninguém.
Antes, as pessoas deveriam ser orientadas dentro da palavra de Deus a trabalhar honestamente e buscar em Deus a concretização de seus sonhos. Esse é o caminho terrível dos atos proféticos. E é verdade, irmãos, porque imagine, né, uma pessoa fazer, né, um ato profético desse, de dar uma quantia, né, e não é pouco não, irmãos, a quantia é bem recheada. Dá uma quantia de dinheiro bem recheada e leva um mini tesouro, simbolizando que você vai conquistar sua casa própria rapidamente. Onde já se viu isso, irmãos? É um absurdo, não tem cabimento. Esse aqui é só mais um exemplo, irmãos, de que esses atos proféticos, eles são antibíblicos, não tem base bíblica para isso. É utilizado somente para enganar as pessoas, para trazer o que? Benefícios próprios para esses líderes religiosos. Essa é a verdade. Aí, enquanto as pessoas acreditam, né, nesses atos proféticos e faz esse sacrifício, né, de dar essa oferta para os líderes religiosos, para, né, as instituições religiosas, o que acontece, irmãos? Os líderes estão ficando cada dia mais ricos e os fiéis e as ovelhas cada dia mais pobres. E o sonho da casa própria cada dia mais distante. Porque não vai acontecer, irmãos, porque é mentira, é engano. É engano. Infelizmente, irmãos, muitos estão acreditando nessas falácias, nesses enganos, estão caindo nessas ciladas desses falsos profetas, desses falsos líderes religiosos. Sétimo e último. Além disso, não temos nenhuma menção na Bíblia de qualquer ordem mandando que reproduzamos atos proféticos. Quando Paulo instruiu a Timóteo, não mandou que fizesse atos proféticos, antes orientou. Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha a orientação que Paulo enviou para Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, e pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra de Deus, insista, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então aqui, irmãos, está a orientação do apóstolo Paulo para Timóteo. Momento algum, Paulo instruiu Timóteo a fazer atos proféticos. Pelo contrário, ele falou, irmãos, que diante de Deus, de Jesus Cristo, que é de julgar os vivos e mortos, e pela manifestação de Cristo e do seu reino, que era para Timóteo pregar a palavra de Deus, insistir na pregação da palavra de Deus, em tempo oportuno ou não, e que a palavra, irmãos, fosse segundo a ordenança de Deus, que fosse de correção, de repreensão, de exortação. Vocês estão entendendo, irmãos, a orientação que a Bíblia ela deixa para nós? Infelizmente, nos dias de hoje, irmãos, são poucos pregadores, poucos pastores que estão realmente enquadrando nas Sagradas Escrituras, que estão realmente pregando aquilo que a Bíblia está nos instruindo, que é a palavra de correção, de repreensão, que é a palavra de exortação. Infelizmente, são poucos que ainda pregam sobre esses três tipos de situações.
As pregações hoje é só oba, 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 mimimi, é só bênção, vitória, prosperidade, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. E onde está o verdadeiro evangelho de Deus? Que é o quê? Que é pregar a palavra de Deus em tempo oportuno ou não, e que seja correção, repreensão, exortação, não importa. Prega a palavra de Deus. Essa é a instrução que nós temos e que nós temos que cumprir essa instrução e não fazer ato profético. Nós temos que entender, meus amados irmãos, que a base de nossas ações, ela deve ser sempre o quê? As Sagradas Escrituras. O povo, ele deve ser ensinado a buscar na Bíblia as orientações para todas as questões da vida. Atos proféticos são somente mais uma espécie de circo que distrai as pessoas e as levam para ainda mais longe dos verdadeiros ensinos da palavra de Deus. E é uma pena, irmãos, que tenha gente que ainda se baseia sua fé nesse tipo de coisa. É uma pena, irmãos, que tem gente que ainda usa a sua fé, baseia a sua fé nesses tipos de coisas, né? Nesse circo que está montado no meio gospel, que é os atos proféticos. Irmãos, ficamos atentos com essas questões, com esses tipos de ensinamentos. Se porventura você faz parte de uma igreja que tem esse tipo de atitude, que utilizam aqui esses atos proféticos, um conselho, irmãos: sai fora dessa igreja, porque ela não é bíblica, ela não é uma igreja cristã, mas sim é uma sinagoga de Satanás. Porque a igreja cristã verdadeira, irmãos, ela vai somente pregar a palavra de Deus, nos orientar aquilo que a Bíblia nos ensina, e não vai fazer esse tipo de aberrações, esse tipo de apelo para conquistar as pessoas, para enganar as pessoas e terem benefícios próprios, que é o recurso financeiro. Então, se porventura você faz parte de uma igreja desse porte, irmãos, sai fora. Procura uma igreja que realmente prega o verdadeiro evangelho, que está enquadrada aqui em Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, que perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, e pela sua manifestação e pelo seu reino, pregue a palavra de Deus em tempo ou fora de tempo. Não importa se é correção, se é exortação, se é repreensão, não importa, irmãos, mas prega a palavra de Deus segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. Essa é a orientação de Deus para nossas vidas através da tua palavra. E nós necessitamos cumprir a palavra de Deus. E realmente, irmãos, fazermos aquilo que agrada o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Eu quero aqui somente já mais um recadinho para vocês. Por favor, irmãos, eu peço, vai lá no canal, visita lá a comunidade do canal. Lá já tem estudos bíblicos, agora eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para a tua vida. Tem também lá uma publicação sobre a caixinha de sugestão. É só você procurar lá que você vai achar essa publicação, caixinha de sugestão, e vai lá e deixa lá uma sugestão, um tema bíblico, de estudo, que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal, como fez o nosso irmão Adailton Ferreira e a nossa irmã Josineide Lima, que deixaram a sua sugestão lá na comunidade, lá na caixinha de sugestão, e hoje eu estou atendendo aqui o pedido deles, a sugestão deles. Então, se você também quer
que a sua sugestão venha a ser atendida aqui no canal, é só visitar a comunidade e deixar lá no comentário a sua sugestão, o seu tema bíblico, que eu vou estar trazendo aqui para o canal, para a glória de Deus, para que assim o seu pedido venha a ser atendido e juntos, irmãos, possamos aí prosseguir propagando o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, para a glória do seu nome. Amém e amém.